Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês nesta noite. E pois há muito tempo que eu já não estou aqui. Depois de muito tempo apareço, mas é uma alegria estar com vocês, uma alegria mesmo. Bom, só a Escritura. Os reformadores diziam somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Não? Mas por que diziam isso? Tinham fundamento? Porque hoje em dia tem igrejas evangélicas que dizem que a Bíblia, sendo obsoleta, um livro muito antigo, devia já adaptar-se ao século 21. Então, por que insistir na sola Escritura, somente a Bíblia? Por que insistir nisso? Não? Os reformadores tinham um motivo bastante convincente e eu vou tentar mostrar para vocês esse motivo. E para isso eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque vou me referir ao Antigo Testamento. E isso é um pouco demorado para explicar. Tentarei ser o breve possível. Mas então começo dizendo sobre a história de Israel. Vocês sabem que Israel foi castigado por Deus, não poucas vezes, mas uma das mais significativas foi quando o Senhor os vomitou da terra dele. Deus ficou tão irado com esse povo, depois de ter enviado seus profetas inúmeras vezes, tê-los repreendido de muitas maneiras. Eles matavam os profetas, desprezavam os profetas, e esse povo se fez igual ou pior que as demais nações. A moralidade e a ética era terrivelmente espantosa. Deus ficou enojado com seu povo. Então Deus disse: eu vou castigar vocês, vou expulsar de minha casa, de minha terra, por 70 anos este povo, e os enviarei para outra terra, onde serão maltratados. E assim foi. Ele enviou uma máquina de guerra, naquela época, Babilônia. Primeiramente a Síria, passou 100 anos e mandou a Babilônia. Ambas nações, máquina de guerra daquela época. Eram exércitos poderosíssimos. Massacraram tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Sabe? Israel foi massacrado. A carnificina foi terrível. Se vocês forem para o Museu Britânico em Londres, você vai encontrar aí restos assírios em pedras, inscrições memoráveis da vitória desses reis contra Judá. Não? Então, digo porque já visitei e vi isso daí, e o impacto é muito forte. Não? É como que você viaja ao passado e vê naquelas rochas inscrições, desenhos de como os judeus se ajoelham suplicando misericórdia ao rei de Babilônia. Eles eram amarrados do pescoço e atrás o outro pescoço, amarrados, puxados, coisa humilhante, nus. Assim, é triste, mas você pode ver isso nas inscrições das rochas. Não? Bom, 70 anos de sofrimento. Passou esse tempo e Deus, na sua misericórdia, os perdoa, e tal como ele disse, o povo voltou para a terra prometida, a terra,
Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu os perdoei e os admito novamente na minha casa, na minha terra. Israel voltou, mas nem todos, somente aqueles que, como diz Crônicas, aquele cujo espírito foi despertado por Deus. Não era fácil, porque voltar para uma terra que é ruínas, tudo está destruído, e ele já tem 70 anos lá em Mesopotâmia. Eles já construíram, já tem negócios, comércio, já tem uma vida estabelecida lá. Então, deixar tudo isso para voltar para a Terra Prometida, onde não tem nada, onde tem deserto, só se eles compreenderem as coisas espirituais mesmo. E um grupo voltou. Aí construíram, a primeira coisa que edificaram foi o altar, não foi o templo, nem o muro de Jerusalém. Fizeram um altar simples, sacrificaram aí. Depois Deus permitiu que edificassem o templo. Passaram-se muito tempo e chegou Neemias e construiu os muros da cidade. Muito bem. Em outras palavras, agora estavam seguros. O muro era segurança. O muro era autonomia. O muro era proteção. Então, a aflição que eles tinham das nações circunvizinhas já não afetaria a eles, supostamente. Tinham, como disse, templo, tinham muros, tinham cidades ou casas construídas. Não obstante, faltava um ingrediente espiritual para que tudo aquilo que até esse momento tinham conquistado fosse permanente. E é justamente que trata o capítulo 8 de Neemias. Sem este ingrediente, de nada adiantava ter construído tanto o muro quanto o templo. De nada serviria. Este ingrediente é vital, é essencial, é a alma de tudo. Vamos para Neemias capítulo 8. Eu vou pedir que vocês silenciosamente leiam, desde o versículo 1 até o versículo 14. Leiam silenciosamente para vocês mesmos, leiam, e tentem captar o sentido, ok? Eu vou dar uns 2 minutinhos para que leiam. Capítulo 8 de Neemias, versículo 1 até o versículo 14, ok?
Ok. O que estava acontecendo aqui? O povo já tinha construído o muro de Jerusalém. Como disse, o muro significa autonomia, significa segurança, proteção. Então, eles têm tudo para sentir-se seguros e tranquilos. Só que para eles não era suficiente. Aqui diz que, versículo 1, chegado o sétimo mês é mais ou menos agosto, setembro, 15 de agosto, 15 de setembro. E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. A palavra escriba significa que Esdras, além de sacerdote, ele era uma pessoa erudita nas escrituras, não era qualquer pessoa. Escriba era aquele que transcrevia uma cópia, ou seja, fazia uma nova cópia do original, digamos assim. As cópias eram renovadas. E também um estudioso das escrituras, um erudito nas escrituras. Chamaram a ele, não a qualquer pessoa, e que trouxesse, não qualquer livro, mas o livro da lei de Moisés, o livro a Torá, a lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. O povo queria a lei. Eles sabiam o que estavam pedindo, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. Então havia um número selecto de pessoas, não todos, mas os que podiam ouvir com entendimento. Verso 3. Leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva. No hebraico diz, desde a luz até ao meio-dia, mais ou menos 7 horas. Desde que a luz saía, aparecia no firmamento, até o meio-dia. São 7 horas. Perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Então, vejam aqui o que estava acontecendo. Eles fizeram um púlpito. No púlpito havia um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, eles se turnariam na leitura. Por quê? Porque é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É muito longo. Muitas páginas para serem lidas. Então, tinha que haver um grupo de pessoas fazendo a leitura. Mas também vocês podem observar aqui que entre a multidão que estava ouvindo, lá embaixo, mais ou menos umas de 13 mil a 15 mil pessoas, dizem os comentaristas. De 13 mil a 15 mil pessoas. Era grande multidão. Então devem ter feito um púlpito muito alto. Então quem lia tinha que ler com voz muito potente. E isso cansa. Ler em voz alta, pausadamente, isso cansa. Então tinha que haver um grupo de pessoas. Aqui estava Esdras e haviam outros colegas no ministério que haveriam de ler de forma potente. Mas não se esqueçam vocês que os que tinham retornado, esses 13 a 15 mil pessoas, eles já tinham perdido familiaridade com o idioma materno. O idioma materno era o hebraico. O hebraico. Só que eles passaram 70 anos lá e na volta eles já tinham esquecido a língua materna, porque ficando lá na Mesopotâmia, cujo idioma é o aramaico, então eles estavam mais familiarizados com o aramaico do que com o hebraico. Então eles estavam lendo em hebraico a lei de Moisés,
mas muita coisa talvez não se entendia por parte do povo. E aí, então, eles dividiram a multidão e no meio de cada grupo colocavam um levita que depois da leitura da lei, ele se explicaria em aramaico para cada grupo o que quer dizer aqui. E isso está no versículo 8, vejam aqui versículo 8. Assim leram no livro da lei, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Vejam como eles trataram a Bíblia. Isso é importante, meus irmãos. Como eles trataram a Bíblia, como eles leram, de que jeito eles leram a Bíblia. Seguiram dois passos. Primeiro passo, ele diz aqui, versículo 8, declarando, uma palavra hebraica. Segunda palavra hebraica, explicando o sentido. Declarar, no hebraico, significa o equivalente em português a parafrasear. Eles parafraseavam, eles liam parafraseando. E segundo, depois de ter parafraseado as palavras ou palavra, eles explicavam o sentido. Deixa eu colocar um exemplo que sempre coloco no curso PV para os alunos. Por exemplo, vocês sabem que em Levítico há uma lista de animais proibidos que não se podia comer. Você não poderia comer, por exemplo, caranguejo, é um animal proibido, não podia comer. Ostra, não podia comer. São animais proibidos. Então, se você vivesse naquela época, caranguejada não podia. Estava proibido. Agora, mas também havia outro animal, era coelho. Não podia coelho. Mas por que não pode coelho? Ou seja, eles tinham que explicar, eles liam em hebraico e, por exemplo, falavam a palavra desse animal. Em hebraico seria uma palavra, mas em aramaico seria outra. Então o povo perguntava para o levita, ele falou que não se pode comer esse animal, a que se está referindo? Que animal é esse? Então se dava o sentido. Não se pode comer esse animal. É aquele animal que não. E por que não pode comer esse animal? Qual é o sentido? Qual é a lógica de não comer? Deus não fez coelho? Deus não fez porco? Deus não fez caranguejo? E por que eu não posso comer isso? Qual é o sentido? Qual é a lógica? Aí seria a resposta: o sentido é este. Caranguejo, vocês sabem como ele caminha, né? Sabem como ele caminha, caranguejo, né? Caranguejo caminha para frente? Não caminha para frente. Caminha para o lado. E quando você abre o caranguejo, o que tem na cabeça? Não fala não, somente pensa. Mas tem isso, irmãos. Ele tem isso. Então, o que Deus, Criador sábio, por que estava proibindo? Porque estava dizendo, o sentido é de que Deus detesta quando uma pessoa se desvia para a direita ou para a esquerda. E a pessoa que não anda direito nos seus caminhos é porque o seu entendimento é isso aí. Não presta esse entendimento. Tudo bem. Mas o coelho, por que não posso comer coelho? Já sei, ele leu na lei de Moisés que esse bichinho aí não posso comer, tá bom. Mas por que não posso comer coelho? Eu diria, o coelho, qual é o comportamento do coelho? É tímido e covarde. Quando ele sai e aparece, ele olha para todos os lados como que estivesse nervoso, olhando para todos os lados, com medo, é covarde.
qualquer ruído, qualquer coisa, ele se interna aí e não sai. Isso me faz lembrar o que Deus disse para Josué, para não ser covarde, somente esforça-te em fazer o que está escrito na lei de Moisés, do meu servo Moisés. Ser corajoso, ser valente, em cumprir tudo que eu mandei. Ou seja, Deus proibia uma lista de animais, não devem ser comidos, porque você observando os hábitos desses animais, você evitaria comportamentos espirituais para com Deus. Ok, aonde eu quero chegar? Vejam o que eles faziam. Eles explicavam a palavra. E depois de explicar a palavra, eles entendiam ou extraíam o sentido ou a lógica do pensamento do escritor. Hoje em dia, o pregador tem que fazer do mesmo jeito. E isso que faziam os reformadores. Os reformadores sabiam que a Bíblia tinha sido escrita em grego e em hebraico. Então eles tinham que analisar os originais, ver o sentido do grego e do hebraico e encontrar a lógica do pensamento, seja dos apóstolos ou dos profetas. Qual é o sentido? Por que Deus diz isso? Então, eles tinham que explicar ao povo. E tanto é assim que Calvino vai dizer que pregar ou pregação é explicação das Escrituras. Quem não explica as Escrituras não está pregando, está falando de sua cabeça. Então, como eles trataram as Escrituras no tempo de Esdras? Trataram de uma forma o que hoje nós chamamos de pregação expositiva. Uma palavra que muitos dizem é moda, que pregação expositiva é uma coisa que apareceu agora, uma coisa é novidade. Não é. É tão antigo quanto Moisés. É somente você ler Deuteronômio. Vejam como foi escrito Deuteronômio, em base a sermões. São sermões que Moisés, faltando meses para morrer, porque ele iria morrer, Deus disse que não entraria na terra prometida, mas que ele veria somente a terra. Então ele já estava na Transjordânia, sabia que ia morrer. Então ele reúne todos os cabeças das tribos e ele começa a pregar para eles a lei de Moisés, a lei que através dele tinha vindo. E essas pregações foram feitas um livro que chamamos de Deuteronômio. Analisem vocês como foi escrito Deuteronômio. É o que justamente hoje chamamos de pregação expositiva. Esdras, aqui no capítulo 8 de Neemias, vemos que ele tratou do mesmo jeito as Escrituras. Ele abre a Bíblia, explica o original, como está no hebraico, e depois encontra o sentido, a lógica, o entendimento do texto. Ele explica a Bíblia. Isso é pregação expositiva. A pregação expositiva não é uma coisa nova. Os reformadores seguiram isso bem de perto. Vocês que falam inglês podem entrar no Google ou podem entrar em certos sites e pegar certos sermões de Calvino, de Lutero. Peguem lá e vejam como essa geração pregava. É o que hoje se chama de pregação expositiva. Parece nova, porque no início do século XX começou a moda de pregação temática. E mais de 100 anos, as igrejas evangélicas do mundo ao redor estavam acostumadas com pregação temática. Mas agora que a igreja está voltando à pregação expositiva, as pessoas dizem é moda. Mas não é moda. Moda é pregação temática.
que tanto mal tem feito a igreja hoje em dia. Porque na pregação temática, o palestrante depende muito do seu carisma, do seu conhecimento, do seu domínio de palco para dominar a plateia. E hoje em dia, tanto é assim, as igrejas estão tão desejosas de que o pregador os faça emocionar. Eles querem sentir como um calafrio na coluna, não sei, enquanto ouvem um pregador. Se ele não consegue emocionar a plateia, ele está com nada. Mas estas pessoas que estiveram aqui ouvindo 7 horas, desde que a luz do sol apareceu, até meio-dia, 7 horas, ouvindo a explicação das Escrituras. Vejam aqui o resultado. Versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Olhem só, não havia maquinária para produzir emocionalismo, não havia música, não havia nenhum estímulo emocional, nenhum apelo emocional, somente explicação das Escrituras. E por que eles choravam? Por que se emocionaram? Porque eles entenderam as Escrituras. Leia mais. Verso 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, e dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Vejam aqui, fazer grande regozijo. Por quê? Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Meus irmãos, aqui temos um povo de Deus quebrantado diante do Senhor. E é o trabalho de todo pastor. Imagino aqui que seus presbíteros e seu pastor devem estar desejosos de que esta igreja aprenda a quebrantar-se delante de Deus. Mas eu não posso conseguir isso de vocês. Mas a palavra de Deus pode. As igrejas não sabem o que fazer para ter uma igreja assim. Uma igreja que sabe adorar o Senhor, que sabe quebrantar-se delante do Senhor, que sabe humilhar-se diante de Deus. Mas aqui está o segredo. É somente explicar a palavra do Senhor, que eles entendam, porque Deus faz o resto, o mais importante. Quando o povo de Deus entende a palavra de Deus, ele ouve a voz de Deus, se defronta com a voz do Senhor. A alma escuta a voz do bom pastor, e as ovelhas seguem ao Senhor. Essa alma aqui dentro reconhece a voz do Senhor e se humilha. Queremos uma igreja assim? Queremos que esta igreja presbiteriana de Vinhais seja reconhecida por quê? Por seu status social? Porque cantam bem? Ou porque tem títulos acadêmicos, os seus pregadores? Não. Eu quero que o povo de Deus seja conhecido porque Deus está presente aí.
Irmãos, para que uma alma humana, eram como 13.000 a 15.000 pessoas, todas choravam, para que elas chorem assim, e de maneira inconsolável, era porque não tinham ouvido a voz humana, tinham ouvido Deus falar com eles. E por que choravam? Porque eles estavam percebendo a miséria de seus corações, que eles eram pecadores. A realidade espiritual deles estava diante dos seus olhos, diante de um Deus santo. Estavam entendendo. Meus irmãos, queiram, prezem por um púlpito que se explica as Escrituras. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus fez, é verdade, milagres, usou demônios, sim, é verdade. Mas que diz Marcos? Deixem ler para vocês isso, claramente. Eu vou ler para vocês. Vejam o que ele diz lá no capítulo 1. Somente escutem, por favor, não se distraiam. Diz assim, que e toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia. Ou seja, Jesus decepcionou os apóstolos. Havia gente lá, multidão reunida, esperando que Jesus aparecesse para que os curasse. E Jesus não voltou. Mas que custava voltar, gente, por 10 minutinhos? Isso iria atrapalhar seu tempo? Por que não voltou? Nem por um minutinho. Ele não voltou, sabe por quê? Porque ele diz: eu vim para pregar. É como dizendo: eu não vim para fazer milagres. Eu não sou um curandeiro. Meu ministério não consiste em fazer curas e milagres. Eu vim para pregar. Vamos para outros lugares que queiram ouvir. Meus irmãos, não nego que o Senhor é todo-poderoso para hoje em dia fazer coisas maravilhosas. Não nego. Não nego mesmo. Mas não é a prioridade. A prioridade de Jesus foi a pregação. E você pode ver nos evangelhos que ele explicava a palavra de Deus. Onde ia, estava explicando continuamente a palavra do Senhor. Agora eu digo aqui, se você não gosta da explicação das Escrituras, você não terá um encontro com Deus. Você não desfrutará Deus. Vejam estes homens aqui em Neemias. Eles estavam chorando. E depois se alegraram com um grande júbilo. Mas por quê? Porque tiveram um encontro. A alma deles se encontrou com seu Senhor através das Escrituras. As Escrituras é o ponto de contato entre você e Deus. Se você rejeita as Escrituras, você rejeita Deus. Você quer uma vida íntima com Deus? Mas que classe de vida íntima você quer se não procura as Escrituras? É um absurdo. Pessoa que diz: eu amo ao Deus de paixão. Você ama? Você lê a Bíblia? Você gosta de vir aqui ao domingo para ouvir a mensagem do Senhor? Não, eu não gosto disso, eu gosto mais de música. Você não entende as coisas, então.
Eu gosto de louvor. Gosto de poder. Eu gosto de unção. Mas isso não faz que você fique assim com Deus. Não faz, gente. Não confundam as coisas. Deus se aproximará à tua alma através de sua palavra. E se não é através de sua palavra, Ele não se aproximará. Cuidado. Mas eu tenho visões. Cuidado. O misticismo pode ser demoníaco. Não nego as experiências, gente. Não nego as experiências. De fato, o Senhor nos concede preciosíssimas experiências, porém, sempre baseada na sua palavra. Prezem, portanto, pela palavra. Eu, nos próximos pontos, vou me apressar. São importantes. Em Neemias capítulo 8, vemos aqui que no versículo 1, de que eles chamaram a Esdras, o escriba, e que trouxesse a lei de Moisés. Vejam aqui. Eles, quando a pessoa que é Deus, eles sabiam onde estava a autoridade. Explico. Eles queriam a palavra de Deus e eles sabiam onde se encontrava isso. A pessoa que quer Deus, ele quer ser legislada por Deus, quer ser governada por Deus. Isso é assim. Se você quer Deus, você vai querer ser governado por Deus. E você saberá onde se encontra essa legislação, essa palavra. Esdras, queremos Deus. Então traz a palavra, traz a lei, traz a Torá. Se restabelece as Escrituras como suprema autoridade nas vidas. Mas vejam que não chamaram qualquer um, não. Chamaram a Esdras, que era escriba. É triste ver que nos púlpitos de hoje, quem pastoreia ou quem guia o rebanho são pessoas que são analfabetas em Bíblia. Tem mestrado em teologia, tem doutorado em teologia, são PhD em história não sei o quê. Mas, meus irmãos, não confundam vocês esses títulos acadêmicos, não confundam com conhecimento de Bíblia. Conhecer as Escrituras é diferente. Você pode ser teólogo e ser analfabeto de Bíblia. Disso já vi bastante. Tive alunos que faziam mestrado em teologia, pós-graduação não sei em que de teologia. E quando dava um texto para que me explicasse, eles não sabiam explicar o texto bíblico de 1 de Pedro, que é simples, primeiro capítulo. Perdidos. Não confunda. Se o Senhor haverá de tratar com sua igreja, será através de sua palavra, mas essa palavra deve ser trazida por pessoas eruditas na sua palavra. Segundo lugar, ou terceiro lugar, vejam o versículo 4, diz aqui, o 5, que eles abriram um livro, né? Verso 5, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Ou seja, a adoração
palestinense daquela época era assim: a pessoa coloca a testa no chão, não é somente o joelho no chão, não. Antigamente se colocava o joelho e depois a testa no chão, com as mãos assim, completa humilhação diante de Deus. E amém, adoravam a Deus. Sabiam vocês que existe uma igreja presbiteriana em Escócia, que quando começa o culto, a Bíblia é trazida pelo meio, com grande reverência. Começou o culto e quem entra, está entrando a Bíblia. E trazem a Bíblia. E uma vez que trazem, colocam no púlpito, e depois, quando o pastor vai ler a Bíblia, todos automaticamente se colocam em pé com uma reverência absoluta. Muitos criticam essa igreja. Isso é bibliolatria. Estão adorando a Bíblia, a um livro. Não. É porque para esses irmãozinhos, quando você traz a Bíblia, está trazendo a palavra de Deus. É Deus que está presente nesse livro. Conta-se a história de na China, é um costume na China, isso eu li, está na história também, de que quando o imperador enviava uma mensagem através de um mensageiro para um governador de alguma província, disse que quando o governador entrava e dizia: o imperador tem ordens para você, ele abria o rolo para ler. Nesse instante, o governador ficava de joelhos e de joelhos ouvia o que o imperador tinha para dizer, porque esse governador sabia que, ouvindo essas palavras, não estava diante de homem comum, mas estava diante do mesmo imperador. Ouvir a leitura era ouvir o próprio imperador. Sabem, é precioso quando você vê que uma pessoa tem reverência pela palavra do Senhor. E lamento muito porque tem igrejas onde somente na frente estão prestando atenção, mas lá atrás tem jovens que estão brincando ou paquerando lá. É uma completa tristeza, é uma vergonha, mas tem isso nas igrejas, não? E o pior, são filhos de crentes. Não? Espero que aqui não tenha isso, não? Espero que não tenha, não. Mas é porque se não há reverência, gente, como você acha que Deus vai se dignar em falar contigo? Depois você se queixa: Deus não me ouve, Deus não me escuta, estou com problemas, estou aflita e não sei o que fazer. Bem feito. Não sabe honrar a Deus, não sabe respeitar a Deus e acha que Ele vai se inclinar para te responder? Seu mal educado. Gente, são mal educados com a autoridade. Não. Vejam este povo. E a palavra de Deus estava para ser lida e se colocaram em pé. Depois que foi lida, o que aconteceu? Depois de lida, caíram de joelhos. Quer o Senhor haver reverência pela sua palavra, meus irmãos. Quer o Senhor isso. Reverencia a palavra do Senhor. Você está a sós lendo a Bíblia? Você está? E na sua casa? Saiba que quando você abre a Bíblia, está diante do Senhor. E quando você lê a Bíblia, o Senhor vai falar contigo. Termino com este ponto, versículo 13 e 14. Depois que houve esse regozijo todo,
Verso 13: E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, sua escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Tá, vou explicar rapidinho. Isso aqui é muito extenso, não vou me demorar mais. Mas o que significa a festa das cabanas? No 7º mês, depois da outra festa que havia, sobre o dia da expiação, depois vinha esta festa das cabanas. O povo fazia cabanas, tendas, e ficavam nas tendas por vários dias. O que significa isso? É para lembrar que eles estiveram atravessando o deserto, uma vez que saíram do Egito, ficaram no deserto um bom tempo, até chegar à terra prometida. Qual é a mensagem? É esta. Foi uma alegria imensa ter sido libertado do Egito e ter saído e passado pelo deserto. O que significa isso espiritualmente? Significa assim: foi muito bom. Quão bom é ter deixado de pertencer a Faraó e ao Egito e ter peregrinado, sofrido para chegar à terra de Deus. Eu estou feliz com Deus, valeu a pena sofrer, passar todo esse tempo no deserto, valeu a pena porque encontrei Deus. Para nós em Cristo, o que significa? Que bom é que estamos de passagem neste mundo. Este mundo não é meu lar. Este mundo não é minha casa, não é minha pátria. Aqui não está minha esperança, aqui não está minha riqueza. Essa é a mensagem. Pedro diz: somos peregrinos. Triste que muitos cristãos ficam encantados com o ouro e a prata e as pedras preciosas deste mundo e se esquecem que somos peregrinos. Meus irmãos, tudo isto vai acabar. Nova York, Londres, Paris, São Paulo, tudo vai ser destruído. Nosso destino não está aqui, está lá. É bom termos saído deste mundo. Eu falava com um colega de seminário, quando era seminarista ainda, muito tempo atrás. Lembro que ele tinha sido no mundo um guitarrista, aquele de rock, sabe? Então ele domina muito, né? Porque todo o trabalho que dá no braço do violão aí, da guitarra, é tremendo. Aí começou a falar para um grupo de seminaristas que ele era isto lá, quando estava no mundo, fazia isto, era isto e fazia isto, e falava com tanto orgulho, sabe? Aí isso me incomodou. Eu falei: meu irmão, que pena que Jesus te salvou, né? Que pena que Jesus te salvou, ou seja, com saudade do que fazia no mundo. Não, meus irmãos, é um insulto a Cristo. É um insulto a Cristo. Fica lá mesmo. Vem aqui não. Se vier aqui, vem arrependido. Pois é. Que bom que nós somos peregrinos neste mundo. E quando a pessoa entende as Escrituras, e o Senhor o leva a esse quebrantamento, a pessoa é feliz com Cristo e sabe que é peregrino e que neste mundo não quer nada, somente a presença do Senhor. Meus irmãos, respondendo à pergunta inicial, para os reformadores era só a Escritura, somente a Bíblia. Por quê? Porque somente a Bíblia pode trazer
edificação e vida para o povo de Deus desta maneira. E mais nada. Deus abençoe vocês.